Presidente, gravação iniciada. Obrigada. Pessoal, bom dia. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 14 de janeiro de 2021, nossa sessão de quinta-feira, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. E votaremos nessa sequência que foi lida. A doutora Cláudia está substituindo o doutor João Maurício, que é aqui do nosso colegiado, e ficará conosco durante o dia todo nessa sessão de julgamento. Nós vamos iniciar pelo item 66 da pauta, que foi um processo que a gente já iniciou a leitura do relatório e voto. A relatora votou por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores constantes na planilha relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas, no importe de R$ 26.203,34. A gente iniciou a votação. O conselheiro Paulo divergiu da relatora para negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos conselheiros Kleber Ferreira, Nunes Leite e Cláudia Cristina Noira Passos. Votaram com a relatora os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal, e na ocasião o doutor Maurício pediu vista, e essa vista acabou saindo em vista em mesa, tá? Então eu vou passar a palavra para o doutor Maurício, que deu uma estudada no processo. Então, doutor Maurício. Senhora presidente, de maneira bem breve, brevíssima, na verdade, eu encaminhei aos senhores aí um breve trecho que sugiro, se assim desejar, a senhora relatora aqui insira no voto, e por razões de consistência e coerência, eu acompanho a relatora. Sheila, eu não estou te ouvindo. Pronto, liguei. Então, o doutor Maurício acompanhou a relatora para dar parcial provimento, né? Eu acompanho a divergência. Então, ficou empate, né? Foi Paulo, Kleber, Cláudia e eu na divergência. Wesley, Fernanda, a Letícia, que é a relatora, e Maurício no parcial provimento, tá? Então, eu vou redigir aqui. Não teve nada de conhecimento parcial ou coisa do tipo, né? Foi só dar parcial provimento, né, doutora Letícia? Eu vou colocar assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos. É assim que registra um empate por maioria? Não, eu tô falando só em relação ao conhecimento. O conhecimento foi unânime, né? Foi.
Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, por determinação do artigo 19-E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso, Provimento parcial, né? Isso, para excluir da base de cálculo os valores constantes na planilha relação de valores conciliados decorrentes de depósito e ou retiradas diversas no importe de 26.203,34. Vencidos os conselheiros Paulo, depois eu vou colocar o nome completo aqui, tá? Só para a gente agilizar. Paulo, Kleber, Cláudia e Sheila, que lhe negaram provimento. Pode ser, porque a gente coloca que o conhecimento realmente foi unânime, né? A gente votou por conhecer do recurso. Eu poderia deixar só por determinação do artigo em dar parcial provimento também. Mas é para colocar assim, que aí fica a questão do conhecimento aqui, que eu não costumo colocar que conheceu do recurso quando ele é integral, mas... Então, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso e no mérito, por determinação do 19-E, aquele trecho que eu já li, né? Dar parcial provimento ao recurso para excluir aqueles valores lá da base de cálculo, os 26.203,34. Vencidos os conselheiros Paulo César, Kleber, Cláudia e Sheila, que lhe negaram provimento, ok? Vou consignar aqui que ele foi julgado hoje. Bom, a gente vai para o item... Deixa eu pegar aqui, acho que é o 82. Deixa eu ver aqui. Letícia, tranquilo para fazer o 82? Deixa eu ver aqui a classificação. Vai seguir a ordem? É sim, 81 ele é... não foi. 81 vamos deixar depois, é complexo isso aí. Ok. Não, 81 a gente vai passar. Ele é um pouquinho mais polêmico. A gente deixa para o final. Pode ser, doutora Letícia? Pode. Esse caso também, né, de imposto de renda, despesas médicas, nesse caso, a notificação de lançamento, ela é resultante de uma revisão da declaração de ajuste anual, que manteve apenas uma restituição da recorrente de R$ 806, além de acréscimo. Ela pretendia que fosse uma restituição maior, de 31.553, que houvesse a restituição de imposto incidente nessas despesas médicas. Bom, segundo os fatos de folha 6, não houve comprovante das despesas indicadas que eu vou enfrentar no voto. São 3 despesas, uma de 5 mil,
em prol da Caixa de Assistência, uma de 26 mil, de Centro de Reabilitação Oral, e uma de R$ 100, que seria de uma instrumentadora numa cirurgia odontológica. Bom, o que ela fala no recurso voluntário? Que ela e o marido tiveram um gasto de 45 mil com cirurgia dentária, que essa cirurgia foi do marido dela, que foi pago com recurso próprio poupado ao longo dos anos pelos dois, e que por um erro da clínica, o recibo de 26 mil foi feito em nome da recorrente, que esse valor foi pago por cheque da conta conjunta do casal, preenchido pela recorrente. Que o acórdão recorrido menciona que não foram apresentados comprovantes de despesas, mas que foram, segundo ela. Então, 3 foram, já entrando no meu voto, 3 são as glosas, né? Uma dessa despesa de 26 mil, essa despesa de caixa de assistência, no valor de 5.330, aproximadamente, uma despesa de R$ 100 com instrumentadora. Aí, eu transcrevo o artigo 8º da Lei 9.250, né, que, principalmente para demonstrar, nesse contexto normativo, que extrai-se, em relação à glosa da despesa com a cirurgia odontológica, que não prospera a alegação da recorrente, eis que a dedução legal deve se reportar necessariamente aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, que não é o caso do marido dela. O marido dela não é dependente dela, e a cirurgia foi nele. Então, essa é a mesma lógica da instrumentadora. Outro sim, consoante o entendimento do acórdão recorrido em relação à despesa de 5.353 dessa caixa de assistência, ela só juntou um extrato que não atende ao mínimo de formalidade exigida para sustentar legitimamente a glosa dessa despesa. Eis que não há confirmação de pagamento, não há nem a natureza ao certo do que seria essa despesa. Então, ou pela ausência de prova conclusiva, no caso desses 5.300, ou pela ausência de subsunção dos fatos às hipóteses legais de dedução, é que eu mantenho o acórdão recorrido. Ok, doutora. Paulo pediu a palavra? Não, eu pedi a palavra, mas eu já vou falar no voto. É só um esclarecimento para o voto da Letícia. Ok. Alguém tem algum questionamento, além do Paulo? Então, Paulo. Sim, eu, com a relatora, só esclarecendo que instrumentadora cirúrgica não tem previsão legal para dedução, entendeu? Exato. Muito obrigada. Com a relatora. Muito obrigada. Vamos lá. Doutor Wesley? Com a relatora. Doutor Kleber? Acompanha a relatora. Doutora Fernanda? Relatora. Doutora Cláudia? Acompanha. Doutor Maurício? A relatora também acompanha. Também acompanha a relatora. Então, item 82, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 83, do Dr. Wesley, Roberto Abad. Presidente, tentando fazer um resumo rápido aí para nossos votos, né, para o colegiado. Foi aí determinada notificação de lançamento ao contribuinte referente à dedução de despesas médicas e dependentes, previdência privada de instrução e por falta de comprovações, né? No seu recurso, o contribuinte, ele alega as mesmas alegações lá de impugnação e segue sustentando que devia ter o seu direito reconhecido pela dedução das despesas glosadas, sem, contudo, juntar nenhum documento comprobatório. Então, passando especificamente ao voto, eu conheço do recurso voluntário e nego o provimento, porque o contribuinte não juntou nenhuma prova das suas alegações. Ok, doutor Wesley, obrigada pelo resumo. Então, despesas médicas, meras alegações sem comprovação. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho.
Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, item 83, Alberto Abade, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. 84, também do Dr. Wesley, Ado dos Reis. Este processo tratou especificamente de infração de compensação indevida do imposto de renda na fonte, no valor de 64 mil, referente ao exercício de 2007, no calendário 2006. A decisão de primeira instância entendeu que não houve a comprovação do recolhimento do IR na fonte sobre os rendimentos em decorrência do processo trabalhista no número X. Em ser recurso voluntário, o recorrente reprisa as alegações de primeira instância, acrescentando que os valores devidos do IR devem ser cobrados da fonte pagadora que perdeu o processo judicial trabalhista, que a decisão judicial já determinou o pagamento com recolhimento devido pela reclamada. Alega que não deve valores ao fisco e pede o cancelamento. Passando ao voto, conforme se constata dos autos, o recorrente não teria declarado e recolhido aí a tributação já mencionada. Alegou a responsabilidade da fonte pagadora, e eu entendo que, neste caso, o recorrente deveria ter comprovado por meio de documentos e guia de recolhimento do imposto devido, fato que não ocorreu. Cito a súmula que menciona que o beneficiário é o responsável pelo recolhimento, que é a súmula 12, portanto, eu estou votando por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento. Ok. Algum questionamento? Eu estou dando uma olhada aqui. Tá. Esse processo, eu participei do julgamento dele em primeira instância. Não fui relator, mas participei do julgamento. O senhor está na dúvida? Não tem dúvida alguma. Olha, que eu nem vi, eu não olho o nome das pessoas que julgam. Nós tínhamos por ato na turma de fazer uma pesquisa extensa para tentar achar o direito do contribuinte, mesmo diante da má instrução, entendeu? Olha que, por acaso, desculpa, te interrompi. A gente pesquisava sistemas do tribunal, pesquisava na internet para descobrir o número do processo atual, que às vezes não vinha informado. Não, eu percebi, por acaso, eu achei os melhores votos da DRJ que eu fiz de primeira instância. Muito bem elaborado. Eu fico na dúvida, assim, porque não é dele mostrar o recolhimento, não é a função do contribuinte, né? Ele traz uns documentos da ação judicial que mostram que teve retenção, né? Aí vocês exigem o recolhimento, é isso? Ele teria que apresentar o recolhimento? Glória, deixa só... Os cálculos mostram que teve imposto de renda na fonte. Mas não foi o valor que ele quis compensar, né? Mas glosaram tudo, não é isso? Mas alguma coisa ele teve, não é isso ou não? Ou foi parcial? Como teve muito voto, eu acabei que... Vou só pegar aqui. Paulo, você sabe? A decisão de piso, ela disse o seguinte: a sua listais consta petição inicial, relativa à ação trabalhista, sentença preferida do juízo, acórdão, tal. Além disso, o contribuinte apresentou demonstrativo de cálculos de folha tal, homologado pelo juízo, que identifica o recebimento por parte do interessado do valor atualizado de 171 mil. No entanto, os documentos apresentados não comprovam qualquer valor de retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos auferidos em decorrência da demanda trabalhista. Não sei se ele juntou o documento após a impugnação, entendeu? Não. Ele juntou alguma coisa aqui na impugnação, sim.
Mas ele não juntou, ele só juntou um memorial descritivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso em vista em mesa e vamos passar para o próximo processo. A gente dá uma analisada nesses documentos no curso, entendeu? O que Sim. vocês acham? Ok. Pode ser. 84, então, visto em mesa. O próximo é meu, não? Do Kleber. Deixa eu abrir aqui. 85, doutor Kleber. Ademar. Acho que é o embargo, né? É o embargo, isso aqui é bem rápido. No julgamento do recurso, o colegiado decidiu excluir a compra de um imóvel comprovado de 485 mil. O contribuinte apresentou um primeiro embargo, alegando lá três verbas que deviam ser excluídas, né? A que ele declarou na declaração dele, um valor de 1 milhão e tanto, que era recebimento de distribuição de lucro, que ele não comprovou, e 35 mil que ele disse que não foi analisado no recurso, no julgamento do recurso voluntário. Então, no julgamento do embargo dele, eu acatei, como relator, duas das verbas. Uma delas, essa de 35 mil reais. Então, foi alterado o recurso para provimento parcial para excluir da base os 485 mais 535.600, ou ficando 535.600, com os novos valores que foram retirados da base. Então, o processo foi, depois de julgado, encaminhado à PGFN, que entrou com embargo, afirmando que o valor de 35 mil reais, relativo ao crédito na Caixa Econômica, ele, na realidade, não foi incluído na autuação. O de 35 mil, ele não foi incluído na autuação, ele foi, embora ele consta no relatório da fiscalização, mas ele não foi lançado, ele já foi excluído na própria autuação, ele nem faz parte da autuação, e, portanto, a Procuradoria embargou. Então, do exposto, a minha conclusão é que assiste razão embargante. De fato, o depósito de 35 mil foi considerado como de origem comprovada pela decisão de primeira instância, da DRJ, pelo fato de não ter sido incluído na base de cálculo do auto de infração na autuação, conforme demonstrativo de crédito comprovado. Portanto, não há como se excluir do auto de infração em questão, uma vez que o valor transferido de 35 mil sequer foi incluído no auto de infração, foi comprovado ainda na fase de autuação. O exposto, voto por acolher os embargos. Eu estou repetindo a mesma conclusão lá do embargo anterior. O exposto, apenas retirando os 35 mil. O exposto, voto por acolher os embargos com efeito infringentes para reratificar o acórdão 23.01.007.148, de 5 de 3 de 2020, para sanar a omissão apontada da parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 500.600. Eu lembro desse embargo. Está bem claro nos embargos da Procuradoria, se alguém quiser dar uma olhada, tem até a cópia direitinha dos trechos que fala que esses 35 mil não foram objeto do levantamento. Não entrou nem na autuação. O que entrou foi de uma outra conta, que não foi dessa que o doutor Kleber tinha colocado para excluir. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Não. Vou colocar em votação, então. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Está sem microfone. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para reratificar o acordo 2301007148 de 5 de 3 de 2020, para sanando a omissão apontada, dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 500.600. 86, deixa eu ver aqui.
Esse 86, se o Kleber quiser, eu posso fazer um resumo dele, entendeu? Faça o resumo, É ótimo. 86. Então vamos para 86. Pode Bom, fazer. Vou fazer um resumo, aí o Kleber complementa. Esse 86 é um lançamento por omissão de rendimento da atividade rural. Bom, a fiscalização identificou a omissão de receitas. Ele havia declarado a atividade rural pelo confronto entre receitas e despesas. Ele poderia ter declarado também pelo autoarbitramento. Bom, a fiscalização veio e lançou segundo a regra que ele optou na DIRPF. A fiscalização não podia arbitrar porque não estava diante das hipóteses de arbitramento. Ele vem se defendendo, questionando apenas que seria mais vantajoso para ele que aplicasse o percentual de 20% sobre a receita bruta e que deveria tributar dessa forma. Então, não tem previsão legal para o acolhimento. Só um momento. É porque eu troquei esse processo. Esse processo que está aí dentro é de outra pessoa, não é do Adilson, não. Mas como você já está lendo isso aí, a gente já pode passar para ele, que é o de número, para não perder tempo, é o número 131, Juarez Heitor de Mendonça. Juarez? Esse que o Paulo está explicando aí é o do Juarez. Então, ele colou o processo errado na pasta, entendeu? Eu fiz uma... Então, você pode ver aí que é o do Juarez, que eu coloquei ontem. Uhum. A gente pode votar ele, que já está explicando exatamente isso. É uma opção que ele fez, que não tem como a fiscalização alterar. Inclusive, eu não sei se tem uma súmula que fala que é irretratável, né, se você optar por uma forma de tributação. É irretratável mudar em outra declaração. A gente pode julgar o 131? Eu não quero polemizar, mas eu abri aqui, tá Adilson mesmo no 86. Mas é outro, porque o final era 44, tanto desse aí como do Juarez, eu confundi na hora. Ele colou errado na pasta, então quem já tinha copiado ontem, como eu, leu errado o processo. Eu alterei ontem. A situação que ele está falando é para abrir o 131, é isso que ele está falando. Está propondo a votação do 131. Já foi explicado aí. A situação que o Paulo explicou é do 131. Então vamos julgar o 131. Vamos. Paulo, depois dá uma olhadinha que eu mandei uma mensagem no teu privado ali. Ok. Então, Paulo, você pode continuar a aplicação, a explicação aí. Você já fez o resumo? Então, esse é do 131, quem quiser. Dá uma conferidinha. 131, esse é? É o 131. Então, o resultado seria negar provimento ao recurso. Negar provimento. É atividade rural, se ele optou por uma forma de tributação e não aquela dos 20%, né? Uhum. E aí o auditor fez o lançamento respeitando a opção dele. E agora ele quer que seja alterado, ele não pode, né? Tá. Ok. Vocês deram uma olhadinha? Podemos colocar em votação. Acompanho. Acompanha? Doutora Wesley. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 131 da pauta acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Então, o Adilson... Vamos ao 85, 86, né, Adilson? Isso. Você colou aí? Esse 86 é simples? É simples. Deixa eu pegar aqui. Tá na pasta? Tá na pasta, é porque eu coloquei ontem, né? Quem baixou antes, pegou eu baixei antes. Tá. Então, é a autoinfração relativa ao imposto de renda do calendário 2005, 2006, 2007, né? Frente à omissão de rendimento de aluguéis e royalties recebido por pessoa física, falta de recolhimento do imposto de renda retido na fonte devido a título de carnê-leão, multa isolada, omissão de rendimento da atividade rural, omissão de ganho de capital, alienação de bens e direitos,
e omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário, né? O contribuinte alega, então, o seguinte: com relação aos depósitos bancários, ele reitera as alegações realizadas durante o procedimento fiscal, né? Fala da questão do limite de 12 mil a 80 mil ao ano, que não foi aplicado. Com relação aos rendimentos de aluguéis e royalties multa isolada, sobre o não recolhimento carnê-leão, afirma que a fiscalização considerou que não foram declarados rendimentos relativos ao arrendamento de um imóvel no valor de 27 mil. Afirma que tal recebimento refere-se a subarrendamento do imóvel, né? E aí deve ser excluído, então, do rendimento bruto, o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado. Entende que o mesmo entendimento aplica-se para a redução da multa isolada, né? Que teve a multa de 50% pelo não recolhimento do carnê-leão, né? Com relação à omissão de rendimento de atividade rural, o contribuinte, para justificar o crédito dos valores de 105 mil, anexou notas fiscais tal, comprovante de depósito efetuado pelo frigorífico Mata Boi Limitada. Ao final, ele conclui protesto pela juntada posterior de outros documentos e requer o cancelamento do lançamento daquele que não procede, alterando as bases e mantendo a cobrança com relação aos itens incontroversos. A DRJ considerou a impugnação procedente de parte, exonerando parte do crédito tributário. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Da seguinte maneira: suposto impugnando pela análise criteriosa dos valores que foram objeto de comprovação em sua impugnação e pela exclusão do novo crédito tributário apurado com base na consideração de valores não comprovados, certo do acatamento das suas razões de defesa, protestando pela juntada posterior de outros elementos dignos de julgadores houverem por bem solicitar para a correta decisão. Então, esse é o pedido dele no recurso, né? Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. O recorrente requer que seja feita uma análise criteriosa dos valores que foram objeto da comprovação na sua impugnação. Da análise necessária dos argumentos e dos documentos apresentados na impugnação e aqui reiterados, verifica-se que a decisão de piso não merece reparos, pois foram cotejados documentos com informações, datas e valores. Isso justificaria a pretensão do então impugnante, concluindo por considerar a impugnação procedente em parte. Agora, com relação, então, eu nego esse pedido de nulidade dele, de análise. Aliás, não, aqui eu acato o pedido, digo que já foi feita a análise pela DRJ e concordo com a análise da DRJ. Então, faz aqui a citação da lei, né, a Lei 9.430, que se tributa não são os depósitos bancários, né, mas não são os depósitos como considerado, mas a omissão de rendimentos que está sendo tributada, né, faz a explicação. Então, a Lei 9.430, o dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento. A presunção transfere ao contribuinte o ônus de LD a imputação. É encargo do recorrente trazer os autos, documentos hábeis e idôneos a atestar a titularidade da renda, a natureza jurídica, a tributação espontânea. Para a LD, a presunção legal de que os depósitos referidos ao rendimento não medida, era necessário que o interessado demonstrasse de forma inequívoca que os valores já haviam sido submetidos à tributação ou eram isentos. Por meio do anexo 1 do termo de verificação, observa-se a autoridade lançadora considerou comprovadas, e ele bota aqui tudo que foi comprovado na autuação, né? Várias coisas foram comprovadas que não foram nem lançadas. Em sua impugnação, o contribuinte contesta parcialmente a omissão apurada, procurando justificar a origem de 40 depósitos, os mais de 100 depósitos considerados não comprovados pela autoridade fiscal. Para tanto, reitera os argumentos colocados durante o procedimento fiscal, reportando-se a extensa documentação. Então, ele apresenta uma documentação extensa, que ele apresentou também ao fiscal, e do ponto de vista tributário, para que se admita como devidamente comprovado o empréstimo, com relação ao empréstimo que ele falou também, é preciso que o contribuinte apresente documento que demonstre a efetiva materialização da operação. Ele apresentou uma declaração da pessoa que conforma meras alegações e uma declaração de que foi de fato empréstimo. Em suma, em fato, é que a documentação apresentada, né, em parte foi acatado. O que foi acatado foi os valores de 74 mil, somados no ano, menor de 12 mil, a DRJ achou por bem excluir. Os demais não restaram comprovados. Nem os rendimentos de aluguel, de royalty,
um dos contratos de royalties, né, de rendimento da atividade, com relação à atividade rural, assiste razão um dos contratos lá que foi comprovado, os demais não foram comprovados. Então, não tem preliminar, não tem pedido de perícia. Eu, então, reproduzo o voto da DRJ, que considerou em parte procedente, a demais documentação foi insuficiente, então eu nego provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Paulo? Não, com o relator. Doutor Wesley? Está sem microfone. Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Me acompanha. Também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado. Deixa eu pegar aqui, é 86, né? Por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Adilson de Queiroz, item 86. Eu vou passar para 88. Depois a gente retorna nesse 87 aí. 88 do doutor Maurício. Vamos lá, Ana Maria Furlan Penati, né? Isso. É um recurso voluntário, folha 166 a 178, em que a recorrente sustenta, em síntese, que a prova documental está acostada aos autos do processo administrativo tal, em nome do seu cônjuge. O julgamento em primeira instância foi efetuado em concomitância e, por essas razões, cabe o apensamento do presente processo aos autos citados. O auto de infração não deve prosperar, tendo em vista que o cônjuge da recorrente deve ser equiparado à pessoa jurídica para fins de imposto de renda, em razão de sua atividade profissional, empreitada global de construção civil com a execução dos serviços e fornecimento dos materiais. Se aplicaria aqui o 150, parágrafo 1º, 2 do RIR 99, ainda que o cônjuge não se encontre regularmente inscrito no CNPJ, ou órgão de registro civil ou comércio, já que o conjunto probatório constante do PAF tal evidencia a sua atividade como construtor. A presunção de emissão de rendimento só poderá se perfazer na ausência de provas em contrário. As origens dos recursos depositados em contas bancárias estão comprovadas pela documentação acostada ao PAF número tal, sendo proveniente da atividade desempenhada pelo cônjuge da hora recorrente. É um caso de omissão de rendimentos, vou ser bem breve, um caso de omissão de rendimentos, me parece aqui, conheço integralmente o recurso, mas me parece aqui que a contribuinte, a recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório, e cito aqui as folhas 159 a 161 do acórdão 1261-862 da DRJ, né, que adoto, inclusive, como razão de decidir. O fisco cumpriu plenamente sua função, comprovou os créditos dos valores e intimou a interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos com vistas à verificação da ocorrência da omissão de rendimentos de que trata o 42. Nesse sentido, foram juntados aos autos respectivos extratos bancários, os créditos foram individualizados nos termos da intimação encaminhada à interessado. Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada referem-se à renda omitida, deveria interessado na fase de instrução ou na impugnatória ter comprovado a origem desses depósitos. No caso em tela, a contribuinte alega que o lançamento baseado nos depósitos bancários foi realizado apesar de se referir aos contratos de empreitada conforme planejamento de folhas 726 e 729 do processo tal de seu cônjuge, correspondentes às folhas 754 e 757 do processo digital. Ocorre que esse lançamento resultou justamente da devida exclusão de todos os depósitos identificados como referentes aos contratos de empreitada apresentados pelo cônjuge da contribuinte no valor total de 731 e alguma coisa, através da detalhada análise da autoridade autuante nos itens 21, 22 e 25 do cônjuge, do TCF do cônjuge, folha 149 e 154. Documentos apresentados, haja vista terem sido justificados pelo cônjuge da contribuinte com a genérica descrição de contratos de empreitada na planilha de folhas 754 e 757 daquele processo e que os depósitos foram considerados sem origem comprovada.
Na impugnação, a constituinte ratifica serem os depósitos relativos às empreitadas, como fez o seu cônjuge durante a ação fiscal, mas não forneceu novas informações acerca de cada depósito aqui lançado, como, por exemplo, o nome do contratante e o contrato respectivo, e não juntou qualquer nova documentação comprobatória. Consequentemente, não sendo possível identificar a vinculação de qualquer dos depósitos em análise com a atividade empreitada do seu cônjuge, não há que se analisar a possibilidade de equiparação à pessoa jurídica. Se lograsse demonstrar à vista de documentação comprobatória qual é a efetiva origem de seus créditos bancários, teriam esses excluídos na matéria tributável de início pelo autuante ou agora por esta relator, nessa primeira instância de julgamento, a depender da sua natureza e se já oferecidos ou não a tributação. Quanto ao fato de que, mesmo intimado, o Banco Sudamérica não entregou cópias de cheques e ordens de pagamento importantes ao processo, requerendo que o Sudamérica fosse novamente intimado sob pena de cerceamento de defesa, esclarecimento que, ao contrário, e é o contribuinte quem tem que apresentar todos os documentos que ele quer que sejam analisados até o 56 e 57, decreto 7.574 de 2011, na fase impugnatória, momento em que lhe é concedido o pleno direito de exercer sua defesa. Tais cópias de cheques, tais cópias de cheques e ordens de pagamento são documentos que a titular da conta bancária pode solicitar diretamente à instituição financeira. A própria impugnante, em sua defesa, requer o aditamento da impugnação, tendo em vista a não juntar tais documentos. Constata-se que, desde a entrega da impugnação até apresentada, nenhuma documentação foi juntada à impugnação. A hora impugnante só restava a alternativa de, em fase da presunção legal anteriormente descrita, tentar elidir o efeito fiscal para, por meio da representação da apresentação de contraprovas concretas ao levantamento efetuado pelo fisco, não fazendo de se manter rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. Então, me parece, de fato, que a contribuinte aqui, a recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório, não afastando a presunção legal relativa lá do 42 da 9430, e cito também aqui a súmula CARF 26. Então, me parece que não tem razão a recorrente e, em razão disso, voto por negar provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente. Ok, doutor Maurício, obrigada. Aqui porque tive a impressão de que está desligado meu microfone, pensei, estou lendo igual um louco aqui, está desligado. Estava ligado. Estou ligado. Escutamos tudo. Bem, algum questionamento? Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutor Wesley. Sem o microfone. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 88, Ana Maria Furlan. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 89. Bianca Elian, do Dr. Wesley. Está sem microfone, Wesley. Esse processo, ele IR, né, com apuração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Em seu recurso, a recorrente alega que possui conta corrente número X no Banco Santander conjunta com seu genitor, o senhor Carmo Simão, e que esse não teria sido intimado para comprovar as origens dos depósitos bancários, que não está correta a presunção de rendimentos, aplicabilidade equivocada da legislação em vigor, que os recursos disponíveis suportam pelo menos parte dos depósitos considerados indevidamente como presunção de omissão de receita, indicando a origem dos valores que foram depositados em conta corrente. Solicita que seja atribuído o valor de depósito inferior a R$12.000, observados a quantia do limite de 80 mil anual. Pede que a autuação seja anulada. Pois bem, fazendo um cotejo analítico do processo e das provas, o relatório fiscal de folhas 337 seguintes analisou os extratos bancários nas seguintes contas de titularidade da recorrente. Foram pelo menos 5 contas. A recorrente a duas, que é a conta registrada no Banco Santander, seria de titularidade do seu genitor. Ocorre que inclusive ela falou que teria no cheque o nome dele. Ocorre que, analisando de forma detalhada todos os documentos trazendo ao feito pela recorrente em seu recurso voluntário,
não foi possível constatar a veracidade da informação alegada. Os cheques informados não possuem o condão de informar, deixa eu tirar depois essa palavra, que a conta seria conjunta. Ainda, as informações da instituição financeira nas e-folhas 212/214 de 1 de julho de 2009 não constam que as contas correntes possuem outro titular, ou que sejam contas conjuntas. Caberia à recorrente produzir prova idônea que pudesse comprovar sua alegação, como, por exemplo, uma declaração da própria instituição financeira, o que não consta no processo. Quanto às demais alegações, as omissões de rendimento na apuração dos depósitos de origem não comprovada, verifico que pese a vasta documentação trazida ao feito, não teve o condão de afastar a acusação fiscal. Cito ali o artigo 42. Então, a omissão de rendimento, sem que tenha havido a comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa da recorrente em demonstrar a licitude das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações. Cito ali que a comprovação da origem deve ser de forma individualizada, e quanto ao pedido de exclusão dos depósitos em conta corrente até o limite de 80 mil, da qual é permitido em lei, indefiro o pedido, uma vez que se consta que a omissão de rendimentos em que somadas todas as contas da titularidade da recorrente e os depósitos realizados ultrapassam a quantia de R$ 500 mil, e folhas 339. Assim, eu conheço o recurso voluntário para negar provimento. Ok, doutor Wesley. Algum questionamento? Eu estava na dúvida do limite, mas aí você leu aqui embaixo. Uhum. É porque ela considerou o limite de uma conta só, né? Somando todas as contas, aí ultrapassa os 80 mil, né? Aí ficaria fácil, né? Eu tenho 10 contas. 10 contas com limite de 80 mil, né? Sim. Ok. Digamos, valeu a tentativa, digamos assim. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Não escutei. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, Bianca aí tem 89 e acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Indo para o item 90 do doutor Maurício. Vamos lá, também é um caso de omissão de rendimentos. Trata-se de recurso voluntário, folha 199/210, em que o recorrente sustenta a lei que amparou a quebra de sigilo bancário e faz o contribuinte inconstitucional. Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam necessariamente o fato gerador do imposto de renda, devem ser considerados como de origem justificada e, consequentemente, excluídos do lançamento dos montantes recebidos pelo contribuinte ao longo de 2007, como contraprestação pela venda de bem imóvel, 350 mil, e 2 automóveis, 15 mil e 30 mil, por já terem sido devidamente informados em sua TI-RPF. Boa parte dos depósitos apurados pela fiscalização não se tratam de receitas do regulamento, mas sim da empresa, da sua propriedade, fruto do cerrado, limitada à microempresa, os quais foram declarados em TI-RPJ. Os esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte acerca das origens dos créditos não podem ser descartados, exceto por indícios de veemência à falsidade ou inexatidão. Aí eu faço um longo relatório, menciono aqui que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, por meio do Acórdão 9.45747, 22 de agosto de 2013, folha 177 a 194, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme a ementa que está aí para os senhores. Tá? No que se refere ao conhecimento, o recurso é tempestivo, mas eu conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à sua carta número 2. Faço um arrazoado sobre o ônus da prova, né? Nesse caso específico, como se trata do parágrafo 3º do artigo 42, me parece que é uma presunção legal da prova, né? Ou
confere como ônus da prova um ônus para o recorrente. E aí, pessoal, me parece que, de fato, o contribuinte ele não se desincumbiu do seu ônus probatório, deu uma olhada no processo e transcrevi aqui as palavras da DRJ, as folhas 186 a 190 do Acórdão 09.45.749, tá? Justamente no qual a DRJ menciona que o contribuinte de fato, o recorrente de fato, não comprovou individualizadamente aqueles depósitos, citando inclusive a súmula CARF número 26. Tá? E também transcrevo as folhas 190 a 194 do mesmo acórdão, tá? Em que a menção específica aqueles casos mencionados por ele, dos 350 mil, tal, e também me parece que não houve comprovação de que esses depósitos tenham sido comprovados. Eu chamo a atenção, por exemplo, para a folha 15, finalzinho da folha 14 e comecinho da folha 15. Então, me parece, assim como entendeu a DRJ, que esses depósitos não foram adequadamente comprovados de maneira individualizada. Cito também a súmula CARF número 26 e, diante disso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego o provimento, primando pela objetividade. O conhecimento parcial é pela alegação de inconstitucionalidade, né, do negócio do sigilo, não é isso? Alegação de constitucionalidade, certo. Alguém tem algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Tá calor aí, hein, Maurício? Nem fale. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Deixa eu colocar aqui, que a conclusão eu tinha colocado diferente. Carlos Aparecido Vieira. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Eu vou, Maurício, eu vou passar o 91, deixar para o final. Vou para o 92, Darlan de Lima. Maravilha. Darlan de Lima Aze, né? Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folha 620 e 624, que a recorrente sustenta em síntese que a conta corrente que foi objeto de fiscalização se trata de conta conjunta de titularidade do recorrente do senhor Jorge Peton de Lima Aze. Não houve intimação de todos os titulares para a prestação de esclarecimentos, ao fisco e, consequentemente, os valores que transitaram na conta não foram segregados na forma que exige a lei. Sendo assim, a nulidade, o lançamento dos modos da súmula CARF 29.
Não houve omissão de rendimentos pelos meios do fisco, isso porque, conforme explicitado na defesa administrativa, sendo excluídos os valores de 154 mil, 94 mil alguma coisa, 246 mil alguma coisa, permanece a diferença de 897.801, cuja origem foi comprovada nos autos por se tratar de movimentação de caixa do recorrente. A partir da análise dos extratos já apresentados, verificam-se ingressos de recursos em dinheiro em pequena monta, denotando a rotatividade inerente aos valores em caixa, sendo ilegal e arbitrário considerar todo depósito bancário como um rendimento obtido. É da jurisprudência do primeiro conselho que os mencionados depósitos constituem meros indícios e não, assim, podem ser tributados isoladamente como se renda fosse. Não ocorreu nenhuma das hipóteses do 71 a 73 da 4.502 64, razão pela qual não cabe aplicação da moeda de ofício segundo a súmula CARF 25. Equívoco, né? Vamos lá. A DRJ negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento que está aí na ementa de folhas 6 de vocês. Tá? Após a apresentação do recurso voluntário, o contribuinte foi intimado a apresentar documento relativo à identidade do seu procurador, o que ele atendeu, e aí sobreveio uma nova manifestação do contribuinte, folhas 643 e 657, pela qual ele alega que, juntamente com a manifestação, junta documentação hábil e idônea capaz de comprovar as origens dos valores questionados pela administração tributária, impõe o recebimento e análise da documentação apresentada ainda que intempestiva, pois a demora em obtê-la se deu por motivos alheios. As novas provas demonstram que boa parte dos depósitos questionados pela fiscalização se tratam de doações recebidas pelo genitor do contribuinte, tendo como origem verbas recebidas por esse título de precatórios pagos pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas. Os valores teriam sido doados inicialmente a Jorge Peton de Lima, irmão do contribuinte, após parcialmente repassados ao recorrente. A documentação comprova também que há valores recebidos pelo contribuinte a título de lucros do Hospital das Clínicas de Alagoinhas no ano 2006. E outra parcela dos depósitos efetuados se refere a montante que foi retirado da conta bancária do contribuinte em dezembro de 2005 para a possível realização de transação imobiliária. Como a compra e venda imóvel não se concretizou, a quantia foi devolvida à mesma conta bancária da qual foi retirada na primeira semana de janeiro. Bem, esse é o relatório do essencial. Eu conheço o recurso tempestivo, conheço integralmente. No que se refere à súmula CARF 29, ele pleiteia que todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados. Todos nós conhecemos essa súmula CARF. Curiosamente, no campo da descrição dos fatos de enquadramento legal da notificação, folhas 576 a 579, consta o seguinte relato. Eu vou ler só as partes que estão grifadas aí, tá? Após cientificado em 1 de julho de 2009, o contribuinte informou ter sido inserido como titular na conta conjunta com José da Silva Aze, no Banco Bradesco, em 10 de setembro de 2008, e no Banco do Brasil, em 10 de setembro de 2008. Apresentando cartas dos bancos para comprovar suas informações. Temos de considerar para fins de autuação os valores creditados das respectivas contas. Em atenção, Aí, emitiu-se em 26 de 8 de 2009, tendo de intimação complementar a requisição de informações sobre movimentação financeira tal destinada ao Banco Bradesco para esclarecer as informações referentes à titularidade das contas em nome do sujeito passivo. A instituição confirmou a titularidade da conta tal com o senhor Jorge Peton de Lima Aze e ainda informou as datas da inclusão, julho de 2007 e exclusão, agosto de 2009, de sua titularidade na conta tal, mantida em conjunto com o senhor José Silva Aze, restando claro que o período fiscalizado não abrange tal conta. Em 25 de 9 de 2009, elaboramos o termo de intimação fiscal número 7 e enviamos a nova relação de crédito e depósito para comprovação, sendo ainda solicitado que, em relação à conta tal, fossem os créditos comprovados conforme o artigo 58 da Lei 10.937. Em 29 de 9 de 2009, emitimos o termo de ciência e solicitação de esclarecimentos número 1, destinado ao senhor Jorge Peton de Lima Aze, para comprovação da origem dos créditos efetuados em sua conta conjunta com o senhor Darlan de Lima Aze, mantida no Banco Bradesco. Ciente, em 6 de 10 de 2009, manifestou-se alegando que o depósito do valor de 246 mil e tal, efetuado em 2 de janeiro de 2006, refere-se ao valor migrado do ano calendário 2005, sem, no entanto, apresentar qualquer comprovação em relação a outros depósitos. E aí eu menciono também o que foi dito lá no acórdão 12.60.485, folha 611 da DRJ. No caso concreto, ao constatar que se tratava de conta conjunta, a fiscalização encaminhou ao senhor Jorge Peton de Lima Aze intimação, chamando a justificar e comprovar a origem dos recursos depositados conforme consignado na descrição do fato do auto de infração e demonstra o termo de ciência e de solicitação de esclarecimento às folhas 545.
Ressalta-se que o aviso de recebimento das folhas 548 de 6 de outubro de 2009 e a resposta do intimado demonstram que a citada solicitação de esclarecimentos foi devidamente recebida pelo titular da conta, muito embora não tenha resultado em qualquer elemento de prova capaz de justificar a origem dos depósitos. Então não há dúvida aqui que a administração intimou todos os cotitulares, como determina a súmula 29, razão pela qual, me parece, não tem razão o recorrente. No que se refere à omissão de rendimentos propriamente dita, eu cito aqui, não vou repisar o artigo 42 da 9430, parágrafo 3º, mas eu cito aqui as folhas 613 a 615 do acórdão da DRJ, em que ela menciona pormenorizadamente a razão pela qual não estão comprovados individualizadamente aqueles depósitos. Percebam aí, na folha 11, a menção à movimentação de caixa, a comprovação da movimentação de caixa, a comprovação ali nas folhas 12 da minuta do voto do depósito de 246.569,94.927 e do depósito de 154 mil. Então, no presente caso, me parece, senhores, que de fato o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório. Cito também aqui a súmula CARF número 26, e no que se refere à documentação, e talvez essa possa ser a única questão que abra um pouquinho de discussão, eu deixo de examinar a documentação acostada aos autos após a interposição do recurso voluntário, porque não me parece presente em nenhuma daquelas circunstâncias das alíneas A, B e C do parágrafo 4º do artigo 16 da Lei 70235, do decreto 70235, de 6 de março de 72. Então, diante de todo o exposto, senhores, nego provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente. Ok, doutor Maurício, obrigada. Algum questionamento, pessoal? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Não, você se acompanha, é verdade. Eu acompanho, doutor Maurício. É porque eu fico lendo a minha listinha aqui. Com memória de véi. 92, Darlande Lima. Acorda aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Certo? Isso aí, 93 já foi, né, senhora? Já foi. 93 é Débora Salvador, foi feito sustentação oral. 94, deixa eu ver aqui. 94, podemos passar para ele. Douglas Gobi. Vamos lá. É um recurso voluntário, folhas 261 a 280, em que o recorrente sustenta em síntese as provas apresentadas pelo contribuinte, referentes à sua participação em transações envolvendo veículos de terceiro com a consideração de tais automóveis junto à concessionária Carlinhos Car para revenda, foram desconsiderados pela fiscalização, entendeu o fisco equivocadamente, estariam apenas a comprovar que o contribuinte intermediou a venda de tais bens sem evidenciar que os valores depositados em sua conta corrente não lhe pertenciam. O contato e a negociação se deram apenas entre os compradores e a mencionada loja revendedora, por essa razão não pode o recorrente apresentar cópias das notas fiscais de compra e venda de veículos solicitados pelo fisco. Nesse sentido, os valores existentes em sua conta, não sendo de sua titularidade, não poderiam ensejar a tributação. Os extratos de depósito bancário em conta corrente do recorrente, que foram utilizados para embasar o lançamento, não significam que foi oferida a renda, houve inversão indevida dos donos da prova. A autuação pautada apenas nos dados constantes nos extratos bancários só pode ocorrer quando é o único meio de que dispõe a autoridade fiscal para a determinação da base de cálculo, por ter havido omissão do contribuinte em informar os dados necessários à correta delimitação da renda tributável. Além disso, só se deve proceder ao lançamento nessas condições se o contribuinte teve efetivo acréscimo patrimonial, o que não ocorreu no caso em tela. O artigo 42 não se aplica. Se aplicado, levando em consideração apenas a movimentação bancária, não configura o fato gerador do IR. Os documentos juntados aos autos comprovam não apenas as origens dos depósitos bancários referidos pela fiscalização, mas também que o recorrente não teve acréscimo patrimonial tributável resultante desse depósito, que seria o verdadeiro objeto da tributação. Se existe a possibilidade de maiores investigações por parte da administração tributária com a quebra de sigilo bancário dos contribuintes nos moldes da Lei Complementar 105, não há motivo para tributar supostas omissões de rendimento com base na presunção.
Trata-se de antinomia na qual se opera a revogação tácita desse último dispositivo, em razão tanto da sua hierarquia quanto do fato de se tratar de lei anterior, sempre deve prevalecer a apuração real da base de cálculo sobre uma apuração arbitrada ou presumida. O artigo 42 não pode dispor sobre o critério material do IR, já que tal prescrição já consta do CTM. No caso, o negócio jurídico envolvendo veículos de terceiro mediante pagamento de comissão recorrente a uma das hipóteses de atividade legal que não permite a tributação pela soma algébrica dos depósitos, isso porque não representa capital que reflete o patrimônio da pessoa, e não ocorreu nenhuma das hipóteses dos artigos 71 a 73 da 4.502, 64, cuja identificação é imprescindível para a aplicação da presunção do artigo 42. Nossa. Faço um longo relatório, tá? ADRJ, folhas 251 a 256, integralmente exigência fiscal. Bem, o que se refere ao conhecimento. No que se refere ao conhecimento, eu mencionei a súmula 2 porque me parece, quando há a argumentação no que se refere ao artigo 42 dispor sobre o critério material do imposto de renda, que já estaria disposto pelo artigo 43 do Código Tributário Nacional, haveria aí uma inconstitucionalidade. De qualquer forma, se vocês assim entenderem, posso retirar essa argumentação, mas conheço parcialmente, deixando de ser as alegações de inconstitucionalidade. Esse caso diz respeito a uma omissão de rendimento, pessoal, me parece que, de fato, aqui também o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, e eu cito o acórdão 1652-205 da DRJ, nas folhas 254 a 256, a argumentação, ela de fato é uma argumentação muito, como é que eu posso dizer, ela é uma argumentação rasa, por assim dizer, e não muito crível, né? Porque ele diz que trabalha com venda de carros em consignação, que os carros ficam nessa loja Canis Car, mas ele não sabe nem quem comprou, nem quem vendeu, não tem documentação. Então, diante disso, me parece que, de fato, ele não se desincumbiu do seu ônus probatório. Cito também a súmula CARF 26, me parece, então, que nesse particular, o recorrente não tem razão. Também cito aqui algo que aparece en passant, aquela súmula do 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, em que se insiste em alegar que não é possível a tributação com base em depósitos bancários. Essa súmula foi já superada, ela serve para cancelar débitos que eram anteriores a ela, evidentemente, né? E aqui eu cito as folhas 405 da DRJ, que me parece que fez uma boa argumentação sobre isso. De qualquer forma, me parece que não tem razão novamente o recorrente. Diante disso, senhores, sugiro negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. A gente pode ir para o 95, a gente dá um intervalo? Claro, vamos lá. Esse caso aqui é um recurso voluntário, folhas 321 a 338, em que o recorrente sustenta em síntese.
que houve erro na identificação do sujeito passivo, já que os recursos movimentados nas contas bancárias do recorrente são de titularidade da pessoa jurídica, serraria e a canga comercial. Não foram intimados todos os titulares da conta conjunta 188-30136, mantida no Banco Nossa Caixa, o que induz a nulidade do lançamento, segundo o parágrafo 6º do artigo 42. O fato também ofende o seu parágrafo 3º, na medida em que a necessidade de análise individualizada dos créditos impõe que sejam vinculados a seu verdadeiro autor, o que impossibilita, quando apenas um dos titulares é intimado para prestar esclarecimento, o entendimento já fixado pela súmula CARF 29. A tributação dos créditos bancários isoladamente considerados não foi instituída por lei, caracterizando a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos. É obrigatório a observância do parágrafo 4º do artigo 42 da 9.430, que determina a apuração de tributo com base em depósitos bancários de origem não comprovada no mês em que foi efetuado o crédito, utilizando tabela progressiva vigente naquele mês. A tributação da prestação contínua do diploma é mensal e não anual. Respeitada a determinação do aspecto temporal do fato gerador, a ofensa ao princípio da legalidade e conferência a nulidade do lançamento. Relatório. Cito o acórdão 1653.355 da DRJ de São Paulo, de 4 de dezembro de 2013, folha 300 a 315, que negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido na ementa que está aí para vocês. Tá? No conhecimento, o recurso é tempestivo, mas conheço parcialmente, deixando de conhecer alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF número 2. Tá? Me parece que, nesse caso, citando ali folhas 305 a 309 do acórdão 1653.355, não me parece, de fato, que haja, que tenha o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório, tá? Não trouxe documentação hábil e idônea para comprovar, caso a caso, aqueles depósitos. Não me parece também que seja o caso de má identificação da sujeição passiva, né? Afinal de contas, a conta era dele. Tá? Inclusive, está escrito na decisão da DRJ. No caso de análise, o contribuinte alega que usa suas contas correntes mantidas em instituições financeiras em nome de sua pessoa física para movimentar operações da pessoa jurídica da qual detém 98% do capital social, que é a serraria. No entanto, a fim de fazer a comprovação dessa alegação, é imprescindível que o contribuinte documente cada operação geradora do crédito em sua conta corrente com elementos concretos, tais como notas fiscais, duplicatas, cheques, pedidos, contratos, etc., sendo que cada uma dessas operações há que haver a coincidência entre datas e valores, coisa que não foi comprovada. Né? Cito também a súmula CARF número 26, e me parece, então, que nesse particular não tem razão o recorrente. No que se refere à súmula CARF 29, senhores, né, curiosamente, apenas após o julgamento da DRJ é que a alegação de que há cotitulares na conta foi trazida pelo recorrente. Isso, por si só, conduz à conclusão de que a matéria se encontra preclusa. Né? Percebam as palavras do próprio recorrente a folhas 325 seguintes do seu recurso voluntário. Embora não arguido na inauguração do contraditório, o lançamento incide em outro erro substancial de relevante importância, que, por contemplar matéria de ordem pública, pode ser invocado em qualquer fase processual, inclusive reconhecido em ofício. É o caso da nulidade consubstanciada pela inclusão dos créditos consignados na conta bancária tal, mantida no Banco Nossa Caixa, titulada pelo recorrente em conjunto com sua esposa, Denise Aparecida Ribeiro, conforme comprovam cópias dos extratos bancários juntados ao presente recurso. Não há dúvida, me parece, que a administração somente poderia ter intimado qualquer cotitular da conta se tivesse, em algum momento da fiscalização, sido cientificado de que havia um cotitular. Né? Essa informação parece que me foi omitida durante toda a fiscalização, sendo revelada apenas após o julgamento realizado pela RJ. Mas tem um outro detalhe importante. O documento juntado pelo recorrente não prova que as contas eram cotituladas na época a que se refere o lançamento. Então, me parece que aqui, novamente, o recorrente não tem razão. E, diante de todo o exposto, senhora presidente e senhores conselheiros, opto por negar provimento ao recurso. É como voto. Então, aqui no caso, o conhecimento parcial por conta da inconstitucionalidade dessa matéria preclusa, né? Que eu acho que aqui não é o caso de enfrentar, né, ela. Ele alega que é a matéria de ordem pública, né?
mas não é. Por isso que eu tentei, já que ele alegou, tem a súmula, é bom falar por que não cabe a súmula, né? No caso. Sim, Então, a gente, conhecimento, a gente coloca que conheceu ou não conheceu dessa matéria? Eu acho que conhece. Conhece, né? Porque essa súmula provavelmente é posterior ao lançamento, né? Sim, Então seria admissível ele arguir. ele arguir. Tá, então eu vou tirar isso da matéria preclusa. Ainda mais que o doutor enfrentou, né, então... Tá, mais algum questionamento? Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Me acompanha novamente. Eu também acompanho. Desculpem. Então, acordo aos membros do colegiado, item 95, Durvalino, né? Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Aí, vou dar um intervalinho, a gente retoma no item 96 da pauta. Vou interromper a gravação. Presidente, gravação interrompida.